Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do Mais Esportes de hoje, que está recebendo a cirurgiã plástica Ana Boscarioli, o cirurgião plástico Eduardo Kepke e o professor de Educação Física Carlos Santalena, que os três já conseguiram alcançar os 7 cumes mais altos do planeta. Eu queria saber dos planos futuros de vocês, doutor Eduardo. Olha, a gente está até montando uma expedição agora, tentando, né, para fevereiro, para fugir um pouco do carnaval, né, e escalar a segunda montanha mais alta da América, que é o Orros, que fica no Chile. E eu não sei, é uma paixão tão grande que as minhas filhas agora, Olga e Isadora, são gêmeas, elas estão começando a escalar comigo também, escalando em rocha. Então as próximas, fora o Orros, né, outras coisas que eu estou pensando é tentar já introduzir elas em algumas montanhas não tão altas, né, pela idade elas nem teriam condições, eu acho, de aclimatar, mas tentar levá-las para algumas outras expedições um pouco maiores. Vamos ver, essa é a minha ideia mais próxima, né? Mas... eu já não sei, eu digo que quando eu me proponho alguma coisa, eu escolho um objetivo e eu nunca vou desistir. Então, fui o Everest, os 7 cumes, então eu me sinto forçada a terminar aqui. Então eu falei que por um tempo eu ia não ter um próximo objetivo para que eu pudesse descansar e pensar, porque se eu lançar um próximo objetivo, acho que gostaria muito de voltar para o Nepal, para o Himalaia, escalar talvez mais uma montanha de 8.000 e fazer mais alguma coisa aqui na América do Sul, talvez, né, com o Orros de Salado, né, como próxima montanha, talvez, né? Tomara que a gente consiga ir junto, né? Perguntar para você qual é o próximo. Qual é o próximo? Eu estou embarcando agora de novo para o Nepal para guiar um pessoal que vai ao trekking do acampamento base, né, que é uma viagem muito bonita, como ela disse, foi a viagem que inspirou ela, né, ou seja, que chegou até o acampamento base, mostrou para ela o tamanho da montanha e que deixou ela com essa pulguinha atrás da orelha querendo retornar ou querendo voltar, né? Então eu estou indo para lá agora e tenho como objetivo continuar trabalhando cada vez mais com esse tipo de atividades, envolvendo roteiros novos, lugares novos, explorando sempre, mas pessoalmente tenho um gosto que é tentar também outras montanhas de 8.000 metros, né? As quais eu gostei de ter essa experiência de expedição mais longa, uma vivência um pouco mais intensa, mais profunda, né? Então, talvez tente retornar para algumas delas nos próximos anos. Qual a altura? A altura o mais alto é o Everest, Isso. né? Quanto que ele tem de altura? 8.850. E o mais baixo dos 7, qual é? O Carstens, né? É o Carstens com 4.800, depois vem a Antártida com 4.890. E aí depois temos o Elbrus com 5.640, Denali com 5.900. Não, Denali Kilimanjaro. tem 6.192. Depois do Elbrus que vem Kilimanjaro, né? Kilimanjaro e depois o Denali. Depois o Denali, depois a Aconcagua. Não, a Aconcagua é o penúltimo. A Aconcagua é o penúltimo, 6.900. Tá faltando um que nós estamos esquecendo. A maior montanha fora do Himalaia é o Aconcagua, com 7.000 metros. As montanhas mais altas do mundo estão na cadeia do Himalaia. Existem 14 montanhas de 8.000 metros, várias de 7.000, entre 7.000 e 8.000 metros. E fora do Himalaia é a América do Sul com a Aconcagua, com 6.970, quase 7.000 metros. Né? E a temperatura? Tem diferença entre um monte e outro? É sempre Qual é a temperatura mais baixa que vocês enfrentaram? 50 negativo, eu acho. Uma sensação térmica maior. Eu estive no Aconcagua no inverno, numa expedição que a gente foi, uma segunda expedição no mundo, e nós somos uma expedição brasileira que entramos no Aconcagua no inverno, não tem ninguém, é uma época que ninguém escala o Aconcagua. E eu lembro que a gente ficou 10 dias no refúgio com ventos de 100 km por hora, com uma tempestade lá fora que a gente não conseguiu sair do refúgio. E depois, lá em cima, eu cheguei a pegar, a gente calculou por volta de menos 70 pela velocidade que estava do vento, que isso abaixa muito a sensação térmica. E aí Everest, óbvio, muito alto, e algumas montanhas nos extremos, né? Como o Denali e a Antártida, que são muito frias por estarem nos polos, né? Não sei se o Carlos também deve ter pego. Para mim é a mesma coisa, menos 40, menos 45, isso foi na Antártica justamente. O lugar mais frio real, que eu... né? Mas aí tem a sensação térmica, né? Que muitas vezes acaba sendo bem menor. Um pouco menor. Para enfrentar uma temperatura dessa, o corpo tem que estar preparado. Eu estou falando de alimentos especiais. E vocês disseram que tem que levar alimentos leves. Então, quando é que vocês se preparam? Antes?
Eu acho que o corpo tem que estar forte e com energia. Então, se a gente está se alimentando, tem um preparo antes, tem uma musculatura boa, você está se mexendo. Enquanto você se movimenta e respira, você produz caloria, produz energia para se aquecer. Então, a respiração é uma maneira que o corpo usa para produzir calor e o próprio movimento. A gente, em movimento, aquece o corpo. Então, a gente tem roupas especiais, várias camadas, mas se você ficar na neve, parado numa tempestade, você vai fazer uma hipotermia. Então, o movimento é bem importante. São as roupas especiais e mais o movimento. Ou você se protege dentro de uma barraca e de um saco de dormir numa tempestade e fica protegida do resfriamento do vento, ou se você tiver ao relento, tiver numa caminhada e tiver uma tempestade, você tem que estar se movimentando ou procurar um abrigo, porque senão você vai abaixar. Então o movimento, né? Perde muito. Eu cheguei no Everest e eu perdi 16 quilos. Eu acho que o Carlos não deve perder. Quanto você perde? Eu perdi também, eu perdi 10 quilos também. 10 quilos? Menos que ele, mas perdi 10 quilos também. A Melissa não perde nada. Não, eu perco muito menos, eu perco 4, 5 quilos, eu não perco muito mais peso, eu me alimento bem, eu não tenho essa perda. Um pouco mais disciplinada que a gente, eu acho. Disciplinada. Eu como mais. Que horas que você encontra tempo para treinar quando não está escalando? É difícil com o nosso trabalho, esposa, né? Não, e a gente trabalha, nós começamos às 7 da manhã, às vezes eu termino às 7, 8 da noite, num dia corrido, então tem que ser, um dia que está um movimento um pouco menor, a gente consegue 1 hora, 2 na academia. Meus fins de semana são dias de treino, então se é o dia que eu quero fazer uma coisa, porque os treinos para montanha são muito de endurance, então são longos treinos, não adianta 1 hora por dia, tem que ser um dia que você faça 6 horas de um esforço, então eu tento usar o sábado e domingo com uma bicicleta mais longa, uma corrida mais longa, às vezes uma caminhada, e como treino e fazer o que eu posso durante a semana, às vezes às 8 da noite, às vezes às 6 da manhã, a hora que a gente encontra algum espaço. Eu sempre tenho a sensação que eu estou preparada a menos, que eu podia estar mais forte, mais preparada, mas como é um hobby, não é minha profissão, eu não consigo esse tempo que eu gostaria, né? Sendo um hobby, ele não é um esporte, digamos, não é profissional, não é? Então, como ele recebe prêmios, como é isso? Os 7 cumes que todos já alcançaram, existe um certificado, uma medalha, satisfação um troféu? Pessoal só. Imaginei que a maioria é satisfação pessoal. A gente até recebe um certificado de cada uma das 7 montanhas, né, onde a gente vai, até do Parque Nacional ou do governo local, enfim. Mas aquilo acho que tem pouco valor para nós mesmos, né? O que tem valor foram realmente as experiências que a gente vive, ou as pessoas que a gente conhece, né? E os visuais que a gente pode contemplar nesses lugares maravilhosos, né? Mas hoje existe sim um prêmio, né? O Piolet de Ouro, ou existem outras formas de premiação dentro do montanhismo para grandes conquistas, né? Ou para projetos inovadores, ou para coisas desse tipo, né? Então no mundo a gente tem uma série de premiações, né? E os 7 cumes no planeta não foram muitas pessoas, né? Que realizaram. Não sei quantas no mundo, mas hoje no Brasil a gente tem 5 pessoas. Então eu acho que é um número bem seleto de pessoas dentro de um país tão grande quanto o Brasil. E se a gente pegar no mundo aí, a última vez que eu escutei dizer, tinham 250, né, pessoas, 300 pessoas no mundo, né? Que é um número ainda mais seleto de pessoas. Então, acho que para mim é um prazer fazer parte desse grupo e, além de tudo, ter vivenciado essas experiências, né, dos 7 cantos do planeta, das culturas diferentes, como o Eduardo disse, né, que realmente é o que vale, é o que fica, é a nossa memória, né, o que a gente gravou de tudo isso que a gente passou. O interessante é que nós 3, né, fechamos num período de 6 meses, né? Foi mesmo. Eu terminei no final do ano passado. O término, né? E os dois terminaram em maio, né? Eu terminei em maio com o Denari. Carlão no ano passado também. Nós fizemos juntos, inclusive, o Carstens no ano passado, né? Que é o maior da Oceania, na Papua. E tem uma imagem no cume lá do Carstens, eu falando para ele que esse era o meu 6º e que ele tinha acabado, né? Com o projeto, tinha completado. E a Annelise já estava se programando para ir para o McKinley, que seria a sua última montanha aí, né? Então, foi super legal terminar junto e compartilhar junto dessa
conquista ou desse momento, né, que a gente teve. E essa montanha nós tentamos ir no ano anterior, né? Nós estávamos os 3 juntos na Papua nesse ano e foi bem legal, né, para ter feito Mas no ano anterior nós fomos sequestrados lá, ficamos... tem um sequestro, gente, conta. Vocês foram sequestrados por índios. Nós Como fomos, foi isso? eu até convidei o Eduardo. Eu e o Eduardo, a gente fazia tempo que a gente não escalava junto desde o primeiro trek até o campo base e esse ano eu falei, Eduardo, eu vou para Papua, e estava nos planos dele e nos meus planos. Ele é pé frio. E eu falei, Edu, vamos, faz tempo que a gente não faz nenhuma juntos, vamos para Papua nessa mesma expedição, que íamos com uma expedição neozelandesa, e aí o Eduardo conta a parte do sequestro. Não, mas tava correndo tudo muito bem, né? E acho que no segundo dia, que nós chegamos em Ilaga, que é um ponto que o avião desce e é cercado, tem um alambrado, né? O exército fica do lado de dentro com as metralhadoras e os índios do lado de fora, grudados na tela esperando a gente sair, né? É interessante, é muito diferente. Eles continuam com arco e flecha, a maior parte nus ainda. E aí nós saímos, andamos 2 dias, o primeiro dia paramos no acampamento, o dia seguinte a gente ia continuar, chegou uma milícia, eles nos cercaram para revistar as coisas e colocaram a gente sentado num gramado, né? Um olhando para o outro, eles andando em volta da gente com arco e flecha e facão. Ficamos a tarde inteira lá. Eles queriam, eu acho que na verdade eles brigam, os índios, os locais, que são o povo Dam, que são parecidos muito com os aborígenes australianos, e eles são os índios locais, e a Indonésia é quem governa a Papua Nova Guiné. Então os índios estão sempre em briga, tem uma certa briga com o governo, né? Eles estão em guerra civil ali. Então tinha nessa época uma milícia, e naquela região era aonde a milícia estava alojada. Eles ficaram sabendo que estava entrando um grupo com americanos, ingleses e tudo, e vieram até queriam $20 mil no começo, e a gente ficou preso, eles pegaram os passaportes e tudo, e reviraram todas as nossas malas, disseram que estavam procurando se a gente por armas, e no fim a gente negociou $3 mil para devolver os passaportes, mas que a gente não poderia continuar. Então foi uma viagem muito cara, muito grande, até que a gente vários voos até chegar na Papua Nova Guiné, todo equipamento, 1 mês fora de casa, para a gente chegar lá, e eles falaram, não, vocês não vão continuar, e nós voltamos, porque escoltados por eles, tem histórias de eles matarem alpinistas em tempos atrás, tem algumas histórias, né, poucas, né, mas que já aconteceu algum acidente. Vocês foram preparados, sabendo dessas histórias, que lá vocês poderiam encontrar? Eu acho que todas as montanhas têm o seu risco, né, Carlos? Eu acho que cada uma delas... preparado, mas talvez cada não uma delas vai ter. A Papua tem essa parte política que não é fácil, né? Aí você pega os frios extremos na Antártida e no Denali, mas totalmente seguro em termos de política. De logística. Então, acho que cada uma tem sua particularidade. É incrível, né? Mas... E você também teve uma desistência, não essa foi forçada, né? Sim. Pela vida. E teve algum problema com congelamento? No Denali, no Monte McKinley, na América do Norte, no Polo Norte. Eu, em 2007, fiz uma expedição logo depois do Everest, tentando seguir com o projeto 7 cumes, e cheguei até a aresta. Eu estava vendo o cume assim, ele estava no máximo 20 metros, mais meia hora talvez, e tinha uma tempestade, eu tive um congelamento do polegar direito e acabei voltando de muito próximo. Foi uma montanha muito sofrida, muito, muito pesada, porque carreguei muito peso, sofri muito. Então até pensei se eu realmente ia continuar com esse projeto, porque eu teria que ir para aquela montanha de novo. E foi a minha última agora, foi muito sofrida. Foi uma montanha bem difícil, é bem difícil para mim. E você teve alguma desistência, doutor? A única montanha que eu tentei fazer e não consegui foi, essa vez com a Ana eu estava também em 2007, mas a única foi essa na Papua. Eu até cogitei, perguntei para os guias, porque a milícia foi embora, ficaram só 2 pessoas, né? Se a gente não poderia continuar. Eles falaram que há pouco tempo um grupo tinha seguido e eles tinham matado 2 membros e 3 guias, né? Da expedição. Daí a gente achou melhor realmente desistir e voltar o ano seguinte, né? E foi que você... Daí nós voltamos no ano seguinte, daí terminamos lá. É mais seguro, né? Foi, né? Infelizmente, mas é longe, né? Mas passamos no mesmo lugar, com os mesmos índios, e talvez numa situação política diferente. E não causou nenhum problema. Tivemos problemas, né, na volta, os índios às vezes que eles querem desistir, porque aí tem carregadores, a gente não sabe o caminho, que não existe um caminho
pré-determinada, e aí eles ajudam a carregar, e daí eles se rebelam às vezes, querem voltar, e ninguém fala inglês, né? Então tudo é por gestos, né? Então é complicado, às vezes é... Você teve alguma desistência? Eu tive também já, tive no Everest em 2013, né? Depois de ter chegado ao cume, eu fui numa nova tentativa guiar uma pessoa que estava tentando sem oxigênio, que era o outro Carlos, companheiro meu, também chama Carlos. E a gente teve que desistir também a 350 metros do cume, que estava bem próximo, né? Esse ano no Mont Blanc também eu tive que desistir com um grupo a 300 metros do cume, também bem próximo, por conta de ventos fortes. Então acho que a desistência e até um pouco da frustração, né, de não alcançar o seu objetivo dentro desse esporte é uma parte do aprendizado, né? Porque como é uma natureza, a gente nunca sabe como vai estar. E esse ano, por exemplo, nos Alpes a temporada não foi boa, né? A gente teve muitas mortes, uma temporada muito atípica, com muita neve, em período que é para ser mais seco. Enfim, a gente nunca sabe, né, como que vai estar a temporada ou a natureza naquele momento. E a gente escolheu 10 dias para estar lá. E às vezes nesses 10 dias o tempo não ajuda. A gente não tem um tempo bom ou não tem uma condição perfeita, né? Então... A gente tem a data marcada, todo o trabalho, toda a viagem Passagem marcada. de ida e de volta, mas o tempo não está marcado. A natureza não tem marcação. Nem sempre, entendi. Gente, olha, foi uma delícia conversar com vocês, mas o nosso tempo acabou. Sensacional. Mas eu queria perguntar, dar um tempo para cada um de vocês, se faltou falar alguma coisa, se vocês querem falar alguma coisa, fique à vontade, doutor. Eu acho que é um esporte maravilhoso, né? Eu acho que Campinas, por incrível que pareça, dos 13 brasileiros que subiram o Everest, eu acho que 7 estão aqui na região. Vocês todos são de Campinas? Na verdade, ninguém... só eu nasci, acho que nasci em mas morei desde 3 meses de idade. Pra cá. Então, e para os 7... Eu nasci em Campinas, também, né? Mas aí tem ainda o Rodrigo também, né? Nesse grupo ele está completando 7 cumes também. Eu acho que esse grupo, né, Campinas virou um polo, né, para o alpinismo, mesmo não tendo nenhuma montanha importante aqui perto. É interessante, eu acho que todo mundo que tiver interesse tem que seguir o seu sonho, não pode desistir porque vale a pena. Existem montanhas baratas, como a gente falou, né, aqui na América do Sul, né, e eu acho que vale a pena. E temos grandes profissionais que podem ajudar qualquer um a fazer isso, né. Eu acho que aqui Campinas está bem servido disso, né. Eu também... Até disse, me motivei em ver histórias de pessoas daqui, ou seja, ter esse contato um pouco mais próximo, né? Então, acho que hoje mesmo eu dei uma palestra na PUC falando de montanhismo, eu acho que aqui a gente vai fazendo pegar a ideia mais fácil, por a gente ser daqui, né? Ou por estar aqui a maior parte do tempo. E eu acho que não tem idade, né, Carlos? Não. Idade, porque tem idade mínima? Eu acho que talvez uma mínima, mas a máxima, porque cada um escolhe a sua montanha e o seu tempo. A caminhada é sempre lenta e a gente conquista cada passada a cada vez. Então tem o Carlos, que é muito forte e que com certeza tem uma velocidade de deslocamento, mas eu já conheci alpinistas de 60, 65 anos em montanhas bem difíceis, Everest. E então assim, é um esporte para a vida toda. Por mais que você não faça um Everest, mas com 70 anos você consegue fazer uma caminhada, um trekking ao campo base ou até um pouco mais. Então a gente vê, eu acho que todo tipo de pessoa. Então é um esporte, eu acho que é uma atividade para a vida toda, né? O recorde do Everest acho que é 80 anos, né? Atual, e então a mínima qual é? 16. Do Everest, o recorde do mais novo, acho que 16 do Jordan Romero, que é um americano. Mas é 16, se uma pessoa de 15 quiser... E vai ser recorde. Vai ser recorde eu mundial. Acho que Mas é autorizado? O pai autorizado. Os pais eu acredito que hoje, com dinheiro, pagando, você consegue fazer. Ou seja, existe uma regra, né? O Parque Nacional do Aconcagua também existe. Você tem que subir com 18 anos, a idade mínima. No Everest eles dizem também que a idade mínima é 21, se não me engano. Hoje em dia, até depois do Jordan Romero, criaram essa barreira. Mas eu acredito que um jovem de 15 anos ou de 14 que queira realmente bater o recorde, esteja engajado, né, ele consegue montar uma logística e o governo vai permitir que ele faça a tentativa dele, né? Então, existem hoje, claro, idades mínimas aí para cada parque, mas também existem projetos especiais ou aceitos de forma diferente por eles. Porque essas pessoas geralmente vão com o pai ou com a mãe, né, inclusive, que são montanhistas, subir a montanha. Então não tem como o Parque Nacional dizer, não, você não vai fazer tentativa, porque nem sozinho ele está acompanhado dos pais para fazer a tentativa. Então, nesse caso, eles acabam liberando pela responsabilidade, inclusive, ser dos pais que estão junto. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo por vocês terem vindo. Foi muito bom ouvir a história de vocês. Obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer. O prazer foi meu.
Nós encerramos por aqui o Mais Esportes de hoje, que conversou com 3 alpinistas que já alcançaram os 7 cumes mais altos do planeta. A cirurgiã plástica Ana Boscarioli, o cirurgião plástico Eduardo Kepke e o professor de Educação Física Carlos Santalena. Muito obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo programa.